Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Durante um período, trabalhei numa grande empresa, a manutenção, que fazia então. Em certa ocasião, essa equipe foi convocada a prestar atendimento, estava presa no elevador. Após o horário do expediente, a pessoa permaneceu e ficou presa no elevador, o elevador travou. Então fomos lá com a equipe, e até para poder conhecer, saber como era o procedimento e tudo. E pude verificar que após cerca de 30 minutos, a pessoa teve a oportunidade de sair, eu que estava diante da porta, mas ela saiu tão rápido que eu não sei quem é essa pessoa até hoje. Não faço a menor ideia. Porque normalmente a pessoa permanece num ambiente fechado com a sensação de insegurança, de impossibilidade de sair e vai aumentando a sua angústia. Dependendo da situação, dependendo da pessoa, pode beirar o desespero, ou pode chegar mesmo ao desespero, até colocando em risco a situação geral dessa pessoa. E por que estou falando isso? Porque alguns anos atrás, eu li num jornal que lá nos Estados Unidos, também uma grande empresa, uma empresa de grande porte, por questões de economia, quando encerrava o expediente, o segurança, o vigilante, ele observava tudo e desligava a rede geral e também ia embora. Normalmente isso ocorria nas sextas-feiras, no final de semana. Durante a semana era normal. Então o cidadão, ele tinha um cargo de chefia, ele estava trabalhando e sabia dessa disciplina. Mas ele ficou preocupado porque ele tinha que completar um determinado trabalho e julgou que haveria tempo. Só mais uns 2, 3 minutinhos eu resolvo isso. E realmente resolveu. Quando ele pegou o elevador, chegando no meio do caminho, eis que a luz se foi. Então vocês podem imaginar, todos foram embora. Esse cidadão permaneceu preso no elevador. Acontece que ele não estava ali com nenhum aparelho que houvesse possibilidade de comunicação. A emergência do elevador não poderia ser acionada porque o segurança e todos já estavam fora dali. Onde ele morava sozinho, não tinha amigos, não se comunicava com os vizinhos. Então, de alguma forma, ninguém sentiu a sua falta. E vocês podem imaginar o que é passar um final de semana inteiro dentro do elevador. E esse foi o destino do nosso irmão. Somente na segunda-feira pela manhã, quando se abriram as portas da empresa e que foi ligada a energia, é que ele pôde sair. Imagina se ele é uma dessas pessoas que ficam perturbadas, desesperadas com uma situação tão delicada quanto essa. Ao menos teve a paciência de aguardar, sabendo que só sairia na segunda-feira, sem alimentos, sem acesso às condições sanitárias e tudo mais. Uma outra situação semelhante ocorreu numa outra empresa, mas essa não era um elevador. Era um frigorífico, era uma fornecedora de carnes. Então havia grandes frigoríficos. E esse cidadão, ele era encarregado da manutenção dos frigoríficos. Ele fazia inspeção diariamente. Da mesma forma acontecia a situação de, ao encerrar o trabalho, segurança fechava, só não desligava a energia por causa dos frigoríficos. E ficava um ou outro segurança tomando conta da área.
E esse rapaz, ele estava visitando os frigoríficos e ele entrava, testava, media a temperatura e tudo mais. Mas um dia ele facilitou e fechou a porta por dentro. E não havia possibilidade de abri-la somente por fora. Mas ninguém havia percebido que ele tinha entrado. Era tão comum o seu trabalho que ele ia e vinha e todos já estavam acostumados, ninguém dava atenção. O expediente se encerrou e todos foram embora. No entanto, o segurança observou e falou: olha, senhor fulano não passou por aqui. E por que ele identificou que esse cidadão não havia passado? Porque ele era uma das poucas pessoas que, quando passava, cumprimentava, puxava a conversa. Então, de alguma forma, ele tinha ali uma certa amizade. E ele ficou preocupado. O que aconteceu? Porque ele havia visto esse cidadão entrar na empresa, mas não viu ele sair. E se ele tivesse saído, teria cumprimentado como sempre fazia. Então resolveu investigar. Olhou por todas as partes da empresa e não percebeu, não o achou. Mas se recordou que ele normalmente fazia manutenção dentro dos frigoríficos. E então, ele resolveu abrir por fora para ver se tinha acontecido algo. Até que encontrou esse cidadão trancado ali. O risco para ele era muito maior do que no elevador, porque ele não tinha como alterar temperatura, não tinha como desligar o aparelho, não tinha como abrir a porta. Então ele ficaria ali congelado até o outro dia e correndo risco de morte naturalmente. Agora observem a diferença. Aquele que tinha um cargo superior, que naturalmente, em função do orgulho, talvez não se dignasse a cumprimentar as pessoas com uma função menos categorizada. Uma pessoa que não tinha contato com ninguém, não tinha amizade, nem mesmo com vizinhos. Ninguém sentiu a sua falta. No entanto, aquele outro, que era uma pessoa simples, uma pessoa que cumprimentava os outros, cumprimentava as pessoas simples também. Essa pessoa pôde ser socorrida e salva a tempo. Então, meus irmãos, a vida é de relações. Nós temos aqui uma programação para vivermos um determinado período aproveitando toda a chance possível para o nosso crescimento. E esse crescimento se dá através dos contatos com as outras pessoas, da convivência, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para alcançarmos a plenitude. Abdicarmos desse contato é viver uma vida solitária com poucas chances de progresso. E quando partimos, não deixamos saudade se mantivemos esse tipo de postura. Ao passo que aquele outro que convive, que aprende a amar, que aprende a respeitar, certamente permanecerá na memória de todos. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe.